Olá, olá a todos, daqui Lídia Palminha e hoje, para responder igualmente em forma mais pública a uma outra pergunta que me costumam fazer. Porquê falar tantas vezes de mim? Tantas vezes eu? Pois bem, há pessoas que são terra a terra, apesar do meu signo ser de ar, numa de rejeitar, eu também fui muito terra a terra. Neste ser terra a terra, eu precisava de histórias de vida, de reconhecimento. Aliás, eu cresci com pessoas maioritariamente de idade e eram as suas experiências que me encantavam. E são essas experiências que trouxe ao longo do meu caminho. Tanto a experiência, experienciar, falar daquilo que se sabe. Então, quando me perguntam, mas porquê que tu falas tantas vezes eu prefiro a pergunta assim, para que é que serve falares tantas vezes de eu? Muito bem, se eu digo, afirmo que o Reiki me curou, me ajudou no meu processo de cura, então eu só tenho que falar de eu, como é que eu fiz o meu processo de cura. Neste caso, da fibromialgia, em que eu já tomava extrato de ópio. Longas temporadas de cortisona e hoje não tomo nada. Como é que eu vou, ou melhor, quem sou eu para dizer que resulta, se não falar que resultam os cristais, se eu não partilhar que eles me ajudaram, que eles estiveram sempre ao meu lado e ainda hoje sou super fã de cristais. Já tenho outras ferramentas, é verdade, se calhar uso-os muito menos do que usei lá atrás, mas atenção, eles estão ali para mim. Quem seria eu para falar que a metafísica me ajuda na compreensão das minhas dores e no meu caminho, se não experiencio? Então eu tenho que falar sobre eu, sobre a minha experiência, sobre a minha compreensão. Algo que eu já partilhei antes, eu de antes também lia imenso sobre muitos conteúdos. Lia. Muitos livros eu ainda tenho, conservo. Eu começava a ler e depois desistia. Tal como, por exemplo, o livro do segredo. Achava aquilo muito... faltava-lhe terra, muito ar, faltava-lhe terra. E muitos outros livros que eu nem sequer chegava ao final, mas havia muita magia e eu não entendia muito bem, e lia muita coisa, ouvia muita coisa. Só quando eu decidi de facto pegar em algo e decidir trilhar esse algo, é que eu consegui então fazer o processo. E é aí por isso que eu tantas vezes falo eu e deixo a experiência minha. Não deixo mais, mas quem, por exemplo, está comigo num dia de sintonização de Reiki, ouve falar muito mais de mim ou num workshop, partilho muito mais. Mas eu aprendi com o xamanismo a falar daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho sentido. Eu já partilhei por escrito, mas há 3 anos eu mudei de local de trabalho. E para aí umas 3 semanas depois, doía-me imenso o meu pé direito cada vez que eu ia trabalhar. Todas as manhãs, durante 3 diazinhos, foram 3 ou 4 diazinhos, o pé doía-me. Percebi que o calçado era o mesmo, não havia aqui mudança nenhuma, até que me predispus a sentar. Então o pé significa o futuro, significa o caminho, ou seja, o caminho no futuro. O direito, o lado direito, é o nosso lado masculino. Neste caso, era a caminho do trabalho, significa o trabalho. A dor, o medo. Então eu percebi que, 3 semanitas depois de aqui estar, que possivelmente eu se calhar até não iria conseguir encaixar aquele novo. Eu comecei a ter medo de não conseguir encaixar quando eu gostava imenso daquilo que estava a aprender. E manifestou-se na dor no pé direito. Foi só sentar-me, usar as minhas ferramentas, entender isso
e o pé não mais doeu. Portanto, isto é só um exemplo entre mil de que quando nós pegamos em algo, realmente ajuda-nos no nosso caminho do dia a dia, na compreensão, porque o nosso físico é a expressão da nossa alma. Eu jamais iria pensar que estava com medo, quer dizer, eu estava com dúvidas, mas no fundo, quando eu lhe chamava dúvida, é a sabotagem, é a autossabotagem. Eu estava mesmo com medo de não conseguir. E então só tive que trabalhar essa emoção, esse medo, com confiança, com amor, com aceitação, e foi um processo muito bonito. Quem diz isto diz, eu posso-vos contar, por exemplo, alguém que se sentia aflito porque tinha ido ler sobre as rosas. Já estou a falar sobre uma outra pessoa que tinha ido ler o significado das rosas e sentia-se aflita porque ela odiava rosas. E então queria compreender o porquê. Então ela entendeu que há uns bons anos atrás, e estamos a falar talvez nos anos 60, quando havia um funeral, não se comprava como se compra agora coroas de flores. As pessoas iam ao seu jardim, cortavam as flores que tinham, faziam um raminho e levavam para o funeral. E houve um funeral de alguém muito perto de si. E o cheiro que sobressaía das flores era o cheiro de rosas. Então ela não conseguia suportar as rosas. Como é que as rosas vermelhas significam paixão, as brancas significam paz, e eu não consigo suportar as rosas, odeio rosas, porque está ligado, a nossa mente faz ligações, e estava ligado a um evento doloroso que foi a morte de um familiar. Portanto, o que eu quero transmitir é que eu partilho muito sobre eu, mesmo as minhas próprias poesias têm muito o eu, exatamente porque nós podemos ler imenso sobre muita coisa, o significado de muita coisa, mas é a nossa mente e o nosso coração que nos liga aos verdadeiros significados. Tal e qual como aquela moça que não suportava ameixas, nem sequer vê-las. Quando ia ao supermercado ver ameixas, ela arrepiava-se toda. E depois percebeu, com o caminho, que em criança tinha sido picada por uma abelha. Aquela picadela causou-lhe muita dor. E a dor estava ligada à ameixeira, porque ela estava debaixo da ameixeira, com ameixas. Portanto, nós podemos ler muito, 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 podemos observar, mas a vivência é aquela que sobressai. E aquilo que eu partilho é exatamente isso, que eu gosto de partilhar nos textos e até nas minhas poesias, é isso mesmo. É o eu, tu, todos nós temos o poder de nos autocurar. É preciso integrar o caminho. E o caminho é do conhecimento, do autoconhecimento, de não integrar tudo aquilo que se lê, mas fazer daquilo que se lê aprendizado para um amanhã, um depois de amanhã. Não levar tudo à letra. É experienciar, é importante. Por isso eu falo no Reiki como curador, na metafísica, na psicossomática, na medicina quântica, na cristaloterapia, na chakroterapia. Porquê? Porque eu já experienciei em mim e sinto-me completamente à vontade para falar sobre isto. E por isso serve falar de mim exatamente por aí. Pessoas como eu, que precisava de ouvir histórias que realmente faziam sentido, histórias de que realmente era possível haver cura, de que é possível haver um caminho. Era disso que eu precisava. E é isso que eu dou às pessoas. Mesmo
quando estamos em contexto normal de conversa, às vezes sobressai uma experiência minha ou de outra pessoa. Epá, lá estás tu a falar de ti. Claro que sim, porque se eu falar de uma experiência idêntica, não é igual, porque cada pessoa se sente da sua própria forma. Somos todos diferentes, somos todos individuais, mas ao falar de uma experiência minha ou de uma experiência de alguém que eu conheço e que realmente me faz sentido, pode de alguma forma alertar a outra pessoa para algo maior. É por isso que eu falo tanta vez eu. Um dia destes, possivelmente, isso acaba, porque todos nós temos um percurso na vida, não é? E há de chegar, se calhar, um momento em que eu vou deixar o eu e vou passar a dizer outra coisa qualquer. Aceito aquilo que tiver que ser, aceito plenamente o meu caminho, nada rejeito, pelo contrário, à medida que vou sentindo, é isso que eu vou deixando pelo caminho. Se por acaso as minhas experiências, as minhas palavras fazem sentido a alguém, esse será o meu maior propósito, certamente, mas se não fizer sentido a ninguém também não tem mal nenhum, porque nós somos pessoas individuais, somos todos diferentes, ok? Na diferença, somos como o relógio, nós enquadramos-nos uns dos outros. Só temos igual a constituição carne, pele, osso, porque até mesmo a nossa constituição física diferencia, não é? Isso está mais do que provado. Por outro lado, eu falo muita vez também do eu, porque as pessoas estão muito fixadas ainda em conceitos que já não fazem sentido. E essas prisões também causam muitas dores físicas. É preciso abrir o leque para o novo. Há muita gente a trabalhar na espiritualidade, a dizer isso mesmo, estamos numa nova era, numa nova dimensão. Nem sequer é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a própria ciência já evoluiu. Ao longo dos tempos há documentos que foram aparecendo e que já nos permitiram chegar a outras verdades. E eu não. As pessoas insistem muito em estar ainda presas a esses contextos, presas lá atrás. Eu no outro dia estava a falar com uma pessoa extremamente religiosa e não tem mal nenhum nisto, atenção, zero. Mas a forma como falava do contexto dos anos 70, dos anos 50, é o mesmo dos anos 2022. E nós já percebemos, a própria ciência já disse, já há testemunhos escritos, há imensos conteúdos que já disseram que as coisas se calhar não são bem assim, ok? Então, nós temos que aprender a ler o novo, não como crítica negativa, rejeitar, está rejeitado, mas sim como um possível caminho, uma abertura. Ninguém tem que desistir de nada, ninguém tem que desistir de ninguém tem que voltar as costas a nada nem a ninguém. Agora, integrar aquilo que realmente vai sendo novo, ou tentar entender, experienciar, perceber o que é que me faz sentido. É por isso que eu escrevo tantas vezes eu. É por isso que em muitas conversas às vezes eu digo eu conheço, eu vivi, eu sei, exatamente para que haja uma abertura, ok? Uma abertura. Se eu deixei os químicos, eu tive uma altura da minha vida em que a minha salada russa era cerca de 20 comprimidos por dia e hoje não há nada. Portanto, eu deixei porquê? Porque eu decidi que era para deixar e decidi começar a trilhar um caminho que me começou a fazer sentido para deixar, ok?
E é isto que eu passo também nos dias de sintonização de Reiki, e é isso que eu passo nas minhas poesias, é isso que eu passo nos meus textos. É possível. Claro que temos que enquadrar aqui que há pessoas que têm processos kármicos, com dívidas kármicas. Eu ouvi uma vez falar de uma senhora que escreveu um livro. Eu estava a tentar, ao mesmo tempo que estou aqui a falar, a recordar-me sobre o livro, não me recordo o nome da pessoa nem do livro, mas era uma mulher que tem tido cancros atrás de cancros consecutivamente. Então ela já percebeu que ela veio aqui para limpar karma e ancestralidade. Então por cada situação que vem à vida dela, ela encara de peito aberto. Ok, é este agora para eu resolver, vamos lá, em frente, vamos lá caminhar. E os médicos estavam assim meio, como é que é possível? Esta mulher sabe qual é a missão dela. E ela sabe porquê? Porque ela integrou um caminho e entendeu que ela é maior do que a sua própria existência física. Isto é lindo de se entender e de se compreender. Nós somos fruto do medo. Nós somos fruto de uma educação que nos incita ao medo. O desafio é sairmos daí e irmos em frente por caminhos que nos faz sentido e que realmente nos podem curar. E eu escrevo tanta vez sobre ele exatamente para que quem me lê, quem me ouve, quem está comigo, quem me segue, veja que é possível. É possível. É possível comigo e é possível com muitas outras pessoas. Conheço hoje relatos muito belos de curas profundas, de libertação. A liberdade é uma ilusão da mente. A palavra liberdade que está no dicionário não é de facto a nossa liberdade. Nós não somos tão livres quanto isso. E quando entramos num caminho de compreensão, nós nem sequer temos a liberdade de decidir se respiramos ou não. A não ser que haja aqui, e aí eu não vou falar ainda sobre isso, pelo menos não agora. Portanto, a nossa liberdade é definir: eu quero curar-me, eu quero libertar-me, eu quero seguir o caminho com mais alegria, com menos dores, com mais qualidade. Bora lá pegar em alguma coisa. Não basta ler sobre o Reiki, nem ir a uma sintonização de Reiki se não se praticar. Não basta uma aula de cristaloterapia ou um curso de cristaloterapia se não se usa os cristais. Não basta um curso ou aulas de metafísica se depois não se quer compreender o corpo, não se quer. Sabotagem. Tudo existe, mas tem que ser experienciado. O medo é que faz com que as pessoas ponham tudo na gaveta. Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, alguém disse, alguém escreveu, mas eu fazer, não. Eu neste momento estou aqui num percurso para fazer o nível 3 do Reiki xamânico Maieho. Há umas noites que eu não estou a dormir, hoje estive muito mal disposta. Muita gente diria assim, já está desistido, é dor. Eu vou desistir, é dor, mas eu sei que esta dor é produto da depuração do meu próprio corpo. Eu preciso disso para seguir em frente, para abrir este leque sagrado, este novo canal sagrado à minha vida. E as pessoas fogem da dor. Quando as pessoas entendem que se calhar é o momento de ir embora, ou que se calhar é o momento de aceitar o que se tem porque não se conseguiu ver até à data o que é que estava lá mesmo. Infinitas são as possibilidades. A única coisa que eu te posso dizer é o seguinte: eu escrevo muito sobre eu. As minhas partilhas de textos têm o eu. As minhas conversas dizem muito eu, para te mostrar que é possível. É só pegares em alguma coisa e seguires o caminho. E vais ver que contigo
também é possível. Não basta, reitero, ler em ouvir. Tem que se ser. E para se ser, tem que se praticar. E para se praticar, tem que haver predisposição e decisão. Bênçãos para vós. Sejam em vós.